Pessoal, boa noite. É um dia de alegria a gente poder ter iniciado, né? Terminado não, né? Ter iniciado um trabalho e que vocês vão ter tarefas aí para o resto da vida. Falou tudo, tia. Minha tia falou tudo para o resto da vida. Mas nós temos certeza de uma coisa, que embasados na palavra vai haver frutificação. Hoje encontrei um irmão da igreja chamado Tony. Ele deve ter uns 75 anos. Ele ouviu essa palavra já há uns 20 anos. E ele me contou que está construindo um barracão de 300 metros para alugar. Ele falou assim, ó, tudo que eu comprei foi à vista. Você vê que alegria? Ele falou assim, eu tenho passado isso para os meus filhos. Mas alguns filhos não aceitam. Vão colher um fruto amargo. Eu disse para ele assim, você sabia que na Bíblia tem um texto que diz assim, não tire os marcos que o seu pai fincou? Que marcos nossos pais fincaram no nosso coração com relação às finanças? Não sei. Não sei o que o seu pai fincou. Talvez ele fincou no seu coração que você, quem casa quer casa, né? E se você assistiu o vídeo que eu mandei para vocês hoje, possivelmente vocês começaram a mudar de ideia, né? Bem, talvez ele exagere em umas contas lá, mas seria bom, você que ainda está reagindo emocionalmente, seria bom você assistir novamente, tá bem? Hoje nós vamos ter um programa um pouco mais enxuto. Nós vamos começar com o nosso amigo Carlos Vitor, que vai falar um pouquinho sobre investimento, depois ele vai se colocar à disposição para perguntas. Depois o Marquinhos vai falar sobre aquela tarefa que você tem que fazer de anotação, que algumas pessoas têm dúvida ainda. Na verdade eu não sei se elas têm dúvida ou se elas não querem fazer e elas estão colocando dúvidas. Pode ser também, mas isso não é julgamento, cada um sabe o que está acontecendo, né? E depois nós vamos falar, encerrando, com a sua maior dívida, a dívida impagável que foi realizada, a cédula riscada por Jesus naquela cruz. E depois nós vamos ter a distribuição das devoluções, né? Da devolução de imposto de renda, que você fez o seu pagamento, né? Da sua inscrição. E depois nós vamos ter o engana-bucho ali fora, que vocês compraram com o dinheirinho de vocês aí também, que vocês fizeram sua inscrição. Tá bem? Vamos orar. Pai, nós te damos graça por esse tempo que passamos aqui, essas semanas que passamos com os irmãos, falando da tua graça, falando do seu senhorio, da mordomia e do desejo, Senhor, de moldar o nosso coração e implantar a vida de Cristo em nós, Senhor. Moldar-nos conforme a vida de Cristo em nós. Muito obrigado por esse dia e obrigado porque podemos crer que somos amados e cuidados todo o tempo pelo Senhor. É no teu nome, Jesus amado, que iniciamos esse trabalho. Amém. Quero chamar aqui o Carlos Vitor, que vai falar essa primeira parte ligeiramente sobre investimento, tá bem? Boa noite, para quem não me conhece, o Barba já apresentou, meu nome é Carlos Vitor, sou sócio da Forte Investimento, daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho o meu currículo. Hoje eu quero que seja mais um bate-papo, tá? A nossa conversa aqui vai ser totalmente um bate-papo, porque eu vou tratar vocês como eu trato os meus clientes, quando eu vou conversar com os meus clientes. Vou falar um pouquinho do cenário geral do mercado financeiro, um pouquinho do que vem acontecendo, do que já aconteceu, e aí sim, tenho certeza que vocês já apanharam bastante do Barba aí em que fazer, como fazer, de que forma fazer. Dentro disso, a gente conseguir sair daqui traçando um planejamento para a nossa vida, que isso é o principal para a gente começar a nossa caminhada a uma vida saudável, financeira e tudo mais. Começando então, esse aqui é o meu currículo, eu tenho 28 anos, sou formado pela PUC Londrina, tenho pós-graduação em Direito Empresarial pela UEL, sou sócio do escritório da Forte Investimento, que ele é credenciado a XP Investimentos aqui em Londrina, o escritório mais antigo da cidade. Sou responsável pela área de vida e previdência, aqui eu não coloquei, mas eu tenho alguns cursos complementares em relação à previdência. Tenho 2 certificações, uma Ancor e um CPA 10, tudo para mercado financeiro. 3 anos atuando no mercado financeiro e desde que eu me lembro por gente, eu sou membro da PIB, tem gente aqui que me viu correr nesses corredores aqui, não vou falar quem, né, Barba? Né? Falar pro pessoal aí.
E aqueles dois ali no canto são os meus pais, né? Para quem não conhece, são aqueles dois bonitinhos ali, também são membros da igreja. E é isso. Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é a seguinte pergunta. Quem aqui investe? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Só que é o seguinte, pique e poupança não servem como investimento. Legal, bacana. Por que dessa pergunta? Hoje, no mercado financeiro, ele é muito pouco conhecido ainda pelos brasileiros, né? De 2 anos e meio para cá, que a gente acabou tendo um pouquinho mais de noção disso. Por quê? Por conta da própria comunicação que começou a falar sobre queda na taxa de juros, né? Um Brasil em crise, recessão, PIB, etc. Pensando nisso e vendo essas informações que vêm sido passadas para a gente, o mercado financeiro ele acabou sendo um pouco mais conhecido, tá? Hoje, como eu falei para vocês, eu quero que seja um bate-papo. Então, eu gosto de trabalhar com perguntas, e aí sim vocês vão anotando, vão respondendo, e no final, como o Barba falou, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas para mim. Já antecipo que eu não sou o dono da razão, vai ter coisa possivelmente que eu não vou conseguir responder, mas sem problema, vocês me passam um contato e eu acabo respondendo depois para vocês. Como funciona o mercado financeiro? Como traçar um planejamento financeiro? Eu acho que esse segundo tópico vem muito de encontro ao curso que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Como traçar um planejamento financeiro que me renda frutos lá na frente, que eu possa traçar um planejamento para minha família, planejando os meus sonhos, os meus projetos, até a minha previdência, né? Que forma fazer isso? O que eu preciso para começar a aplicar? Como eu encontro as melhores oportunidades? Com a queda na taxa de juros, ainda faz sentido pouco risco e grandes retornos? E qual o valor mínimo para começar, né? Eu acho que essa é a grande pergunta. Muita gente deve imaginar que o mercado financeiro, você só pode começar com grandes fortunas, grandes valores, e isso não é verdade. Hoje a gente consegue traçar planejamentos financeiros desde valores muito baixos até valores milionários, bilionários. Perfeito? Então, o que a Bíblia fala sobre enriquecer, né? Sobre acúmulo de riqueza? Eu acho que o Barba já veio falando aí nesse período que vocês trouxeram, mas Provérbios, eu até estava achando engraçado, Provérbios fala muito sobre isso. A fazenda que procede de vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. Então aqui, acho que a Bíblia é muito clara, e o Senhor sempre foi muito claro com a gente, que é assim, você faz a sua parte, que eu faço a minha. Então, a partir do momento que você honra os seus filhos, honra a sua mulher, honra o seu trabalho, assim por diante, é natural que o Senhor prospere na sua vida financeira também. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de tua renda. O que é primícias? É aquele primeiro salário, né? Aquele primeiro recurso que você ganha. Então honra o Senhor, que Ele sempre vai te ajudar também. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Aqui fala um pouquinho, né, dos 7 pecados, dos 7 pecados capitais, né? O que acontece? A nossa vaidade, muitas vezes a gente trabalha, a gente acumula, a gente faz, a gente compra para mostrar para os outros o que nós temos, né? Eu acho que basicamente nós como ser humano somos muito falhos, então a gente trabalha para isso e para mostrar para os outros que a gente tem, e na realidade não é isso que a gente precisa fazer, né? As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, fechando não, porque a Bíblia fala muito mais sobre acúmulo de patrimônio, etc., mas as mãos dos preguiçosos empobrecem o homem, porém as mãos dos diligentes lhe trazem riqueza. O comodismo nunca vai ser resultado, nunca vai te trazer resultado. Procura fazer o que você precisa fazer, honrando o Senhor, que certeza o resultado ele virá. Aqui são 2 pessoas, eu quero trazer essa imagem para vocês, por quê? São 2 pessoas envolvidas com o mercado financeiro, né? E são 2 frases que as duas pessoas disseram, e depois eu até quero que vocês me falem quem que falou o que aqui. Na primeira frase nós não temos que ser mais espertos que os outros, temos que ser mais disciplinados que os outros. Não foi sorte, não ganhei uma bolada e nem ganhei na loteria. Comecei com 19 anos, R$ 1.520, 3 anos depois tenho mais de R$1 milhão. Simples assim. Quem que vocês acham que disse a primeira frase e a segunda frase? Warren Buffett disse qual frase? A primeira. Quem acha que Warren Buffett disse a primeira frase? Perfeito. E a segunda frase, vocês acham que foi a jovem rebelde ali, né? Perfeito.
Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, apelidado de Oráculo de Omaha, nascido em 30 nos Estados Unidos, e desde pequeno sempre teve interesse em ganhar dinheiro. Aos 10 anos foi para os Estados Unidos, foi para Nova York visitar uma corretora e saiu de lá com 10 mil dólares comprados em ações para ele e para a irmã dele. Aos 30 anos ele alcançou o primeiro milhão, aos 60 o primeiro bilhão, e daí em diante só foi crescimento. Ele está entre os 5 maiores bilionários do mundo hoje. Um filantropo que fala? Filantropo, né? Trabalha com a filantropia e etc., ajuda outras pessoas. Bettina Rudolph, uma jovem de 22 anos de idade que, com um marketing extremamente polêmico da empresa a qual representa, causou um alvoroço no mercado financeiro, pois matematicamente é impossível, com 19 anos de idade e R$ 1.500, como ela havia dito, aos 22 ter acumulado um patrimônio de R$ 1.042.000. Isso foi provado matematicamente. Carlos, você do mercado financeiro, vocês que trabalham com isso, etc. Quando soltaram esse vídeo na internet, vocês ficaram revoltados? Qual que foi a opinião de vocês, etc. Gente, a gente adorou. Por que isso? Ela fez o mercado financeiro ser mais conhecido. Querendo ou não, quando você escuta que em 3 anos você saiu de 1.500 para 1 milhão, é natural que você vai procurar como que isso aconteceu. Entendeu? Por mais que às vezes não seja verdadeiro o que ela disse, com certeza ela abriu o olho de muito brasileiro para o brasileiro ver como que ela fez isso. Depois, mais para frente, ela falou que não foi de R$ 1.500 apenas, ela fez um aporte, ela terminou a faculdade, o pai dela ia dar um carro para ela, ao invés do carro ele deu dinheiro e assim por diante. E foram tendo aportes durante esse período. Por isso que ela conseguiu alcançar esse patrimônio. Vamos lá. A próxima pergunta, né? Como que funciona o mercado financeiro? Primeira coisa é paciência, tá, gente? O que aconteceu, o que o slide anterior quis dizer foi basicamente assim: a precocidade no mercado financeiro, com certeza ele não vai te trazer resultado, tá? Às vezes você vai querer ganhar muito dinheiro e rápido, e alguém que te promete isso, toma cuidado, pesquisa antes, vê como que funciona, vê se ele tem, né, quem que é essa pessoa que está falando, desculpa, eu estou de costas para vocês, perdão. Pesquisa um pouquinho sobre isso, vê certinho, porque resultado, quando a gente traça um planejamento financeiro, o que a gente conversa com os clientes é que no mínimo 12 meses a gente precisa para ter um resultado saudável de uma carteira. Então, quando a gente estrutura um planejamento financeiro, a paciência, ela faz muito sentido. O segundo tópico são as oportunidades. É natural que conforme o mercado ele vai passando com o tempo, as oportunidades elas vêm aparecendo. Com a queda na taxa de juros, né, algumas oportunidades elas vêm aparecendo, e uma coisa que vem sido dita no mercado financeiro agora é que os fundos imobiliários, depois eu explico um pouquinho o que é o fundo imobiliário, é a nova poupança. Então, o que acontece? Essas oportunidades elas aparecem no mercado. E de que forma que vocês vão conseguir alcançar isso? Sempre com o trabalho de um profissional, para estar auxiliando vocês, para estar correndo atrás, para estar ligando, para estar avisando, e assim sucessivamente. Por que disso, tá, gente? Porque eu acabei de mencionar de profissionais especializados. Cada um aqui tem uma atividade de trabalho, né? Empresário, médico, assim por diante. Cada um vive um momento de vida diferente, cada um tem um planejamento de vida diferente. Então, dentro dessa realidade, nós precisamos sempre observar as oportunidades. Volatilidade é saudável para uma carteira diversificada. O que é volatilidade? A questão da oscilação, ela é natural para uma carteira. Quando você quer encontrar um resultado um pouco melhor, é natural uma diversificação um pouco melhor. No final, mais para o final dos slides, eu vou apresentar uma carteira que eu sugeri, né? Eu fiz uma carteira sugerida para vocês entenderem o que significa essa diversificação. Nem sempre risco significa perda. Por que isso? A perda ela só é realizada quando do resgate da aplicação. Se você não resgata, você não perde. Por mais que exista a oscilação do mês a mês, um mês pode não ser tão bom, no outro mês ele pode recuperar, no outro mês ele pode ser melhor ainda, e assim sucessivamente. Então a perda só é realizada quando do resgate das suas aplicações. Então isso é uma coisa muito importante. O brasileiro não porque é cultural, né? Mas assim, quando existe uma oscilação, é natural nós chegarmos e falar assim, resgata tudo que eu estou perdendo dinheiro. Calma, lembra que o primeiro tópico é paciência? Pensa, relaxa, senta com o seu assessor, senta com o seu gerente do banco, vê o que está acontecendo, o porquê daquilo, tá?
e procurar um especialista para te explicar e te apresentar o que mais faz sentido para você, para sua família, para os seus projetos e planos. Como traçar um planejamento financeiro? Primeira coisa, se questione o que você quer para a sua vida. Trace plano, objetivo, aonde quer chegar e em quanto tempo quer chegar. Quanto antes você faz isso, mais tempo você tem para alcançar seus objetivos. Pô, Carlos, eu sei que o mais novo aqui tem 28 anos, mas o que eu vou fazer agora que eu já estou com os meus 60 anos e etc? Como que eu vou conseguir traçar esse planejamento? Sem problema, senta, conversa, vamos alinhar. Sempre existem oportunidades no mercado financeiro para que você consiga alcançar os seus objetivos e seus sonhos. Os juros vêm caindo. Como afeta o meu planejamento e como dá eficiência e suas aplicações de forma segura? Nosso juros está em 5%, nossa taxa de juros hoje está em 5%. Amanhã tem reunião do Copom e é natural que essa taxa de juros caia mais 0,5%, já está precificado. Então imagina a sua aplicação no banco lá, um CDB, seja o que for, rendendo 4,5% ao ano. É uma rentabilidade de quase 0,3%, 0,4% ao mês, uma rentabilidade muito baixa. Então quando a gente procura um trabalho de um especialista, onde ele vai fomentar essa reserva para você, de uma forma saudável, com uma diversificação que faz sentido, é natural o resultado ele vir. Perfeito? Fomentar a reserva de forma saudável, entendendo suas necessidades e momento de vida. Procurar o profissional que te entenda com proximidade, que te passe a maior segurança possível. Tá? Por que eu falo isso, gente? Porque da proximidade e da segurança. Não adianta nada você pegar o primeiro Zé Ruela na esquina para te auxiliar, que às vezes ele pode dar mancada com o seu planejamento, aquele dinheiro que você guardou durante toda a sua vida pode se perder por um investimento besta, por alguma coisa que você não queria ter feito e acabou fazendo. Como precisa começar a aplicação, né? O que eu preciso para começar? O primeiro passo, então, você pode abrir uma conta tanto numa corretora quanto no seu próprio banco, senta para conversar com o seu gerente, assim por diante. Hoje não existe valor mínimo para começar a investir, então foi aquilo que eu falei lá no início. Hoje tem aplicação desde R$100 a R$50 mil inicial, então tudo vai depender muito do seu perfil, dos seus objetivos e assim por diante. Estudar onde quer aplicar, prazo, risco e principalmente a liquidez. Por que liquidez? O que é a liquidez? A liquidez é aquele dinheiro rápido que a gente tem. Né? Pô, Carlos, meu custo de vida hoje é em torno de R$5 mil. O que o mercado financeiro, quando a gente traça um planejamento, o que ele é importante? Né? Como que funciona isso? Se meu custo de vida é R$5 mil, a gente procura deixar sempre 3 meses de sobrevida numa liquidez mais rápida. Por quê? Porque caso te dê alguma dor de barriga, pô, Carlos, eu preciso resgatar o dinheiro porque está me faltando, porque esse mês apertou e assim por diante, você tem aquela liquidez rápida do seu dinheiro. E quando a gente fala em liquidez mais longas, não necessariamente a gente precisa engessar seu dinheiro durante 1, 2, 3 anos. Tá? É natural que dentro do planejamento, depois eu vou mostrar para vocês, a diversificação ela faça muito sentido e dentro da liquidez, todos os fundos onde tem uma liquidez um pouco maior, existem rentabilidades um pouco melhores também. Então o prazo com o risco, o resultado positivo ele pode ser muito interessante para vocês. Warren Buffett, ele fala uma frase muito interessante, nunca invista naquilo que você não entende. Né? Eu acho que essa é a frase principal para todo mundo. Nunca invista naquilo que você não entende. Pô, Carlos, eu não entendo nada de mercado financeiro, então eu não vou investir? Calma. Por isso que eu estou falando de você procurar profissionais para conseguir te auxiliar e te ajudar a fazer o melhor para vocês. Observação, qual a grande dificuldade de se aplicar em grandes bancos? Eu vi que tem gerente sentado aí, ele vai me olhar torto agora, tá? Por que disso? Vamos lá. Gente, quando a gente fala em grandes bancos, em gerentes e etc., é natural que eles tenham muitos clientes para atender. Né? Hoje um gerente de banco, eu falo com propriedade porque tem uma que trabalha comigo que ela era gerente do Personalité, ela trabalhava com a linha Private, cliente acima de 10 milhões. Como que funciona? O gerente hoje ele atende de 500 a 800, o gerente atende de 500 a 800 clientes da agência. Você acha que ele vai conseguir dar feedback para todo mundo? Ou ele vai dar feedback para os clientes de maior carteira hoje dentro da carteira dele? Cliente de 10, 20 milhões e assim sucessivamente. Lógico que ele vai dar mais atenção para o cara que tem mais dinheiro, porque é o que mais dá retorno para ele. É o que faz ele bater meta e assim por diante. Então toma cuidado quando você for no banco. É natural que quando você for dar o primeiro passo do planejamento, o gerente te atenda e tal, não sei o quê. Você pode observar, quando o dinheiro entra na conta, no outro dia o gerente está te ligando. Né? Ah, Carlos, eu preciso bater uma meta, ou eu vi que o dinheiro entrou e assim por diante, eu quero fazer um planejamento. Então toma cuidado.
né? Senta, conversa com ele. Pô, cara, eu preciso do seu auxílio, eu preciso da sua ajuda. Eu acho que faz muito sentido também ter uma estruturação no banco, mas também ter um gerente bem presente. Como eu encontro as melhores oportunidades? Traçando o seu planejamento financeiro de sucesso fica bem mais fácil, tá? Entenda de fato qual é o seu perfil. Eu acho que essa é uma outra frase que eu gosto muito de usar nas minhas reuniões, que o pessoal acha que o desconhecimento do mercado financeiro é ser conservador. Então assim, Carlos, como assim? Desconhecedor é ser conservador. Muitas vezes, por você não entender do mercado financeiro, você se acha uma pessoa conservadora. Eu fiz uma carteira sugerida para vocês de conservadora para moderada. Vocês vão ver que a oscilação, a volatilidade, ela vai existir, mas o resultado é muito interessante. São oscilações que vocês conseguem suportar durante o período do investimento. Como eu falei, toda aplicação, quando você faz, você procura, no mínimo 12 meses, deixar o dinheiro alocado. Claro que se precisar antes, sem problema, resgata. Mas, no mínimo, durante 12 meses, é interessante você deixar esse dinheiro aplicado para ver como que ele vai rentabilizar. Existem diversos fundos de investimento hoje no mercado, desde renda fixa. O que é o renda fixa? É aquele onde não tem risco quase nenhum, né? Ele vai comprar CDB, LCI, LCA, fundos atrelados à dívida do governo, fundos atrelados a dívidas de empresas, tá? Multimercado, ele vai ter uma oscilação um pouquinho maior, onde você vai ter tanto risco dos fundos de renda fixa, mas também vai ter uma oscilaçãozinha um pouco maior, onde ele vai comprar dólar, vai comprar ações e assim sucessivamente, tá? E também existem os fundos de ações, que daí são os fundos onde tem um risco bem alto, só que rentabilidades e retornos bem interessantes também quando você coloca em prazos mais alongados. Uma coisa muito importante, cuidado quando for estruturar uma carteira, não olhar o rendimento passado, porque o rendimento passado não é certeza de resultado futuro, tá? Os 12 últimos meses nós vivemos um momento diferente na economia. Troca de governo, a gente vinha de uma recessão muito grande, onde em 2015 e 2016, juntando os 2 anos, a gente teve uma redução de PIB de 8%, né? Era natural que qualquer governo que entrasse e trouxesse reformas, como tem acontecido na nossa economia, o resultado ele fosse interessante, né? A expectativa para esse ano era que o nosso PIB chegasse a 3% no começo do ano. Então, bolsa estourou, o mercado estava extremamente otimista. Fevereiro, março e abril, eles viram que não seria dessa forma, porque existia um país a ser organizado, né? 8 anos que foi um decréscimo para o país, em um ano, com certeza, o governo ele não conseguiria arrumar toda a casa. Mas tem sido muito interessante, tanto que a gente vem fechando o ano com 0,9% de rentabilidade, de crescimento do PIB. Então, toma cuidado. Um exemplo que eu quis trazer para vocês aqui é de um fundo de investimento multimercado, tá? Que é aquele onde tem um risquinho um pouquinho maior, até vocês podem observar a volatilidade. O prazo aqui é de 1 de fevereiro de 2018 a 15 de julho de 2019. Se você pegar a rentabilidade desse fundo nesses 16 meses, foi 25% ao mês. Foi 25%. Então, o que significa isso? Em 16 meses ele render 25%, está aqui no cantinho ali, ó, 25%, tá? Para quem não está vendo. 25% em 16 meses é muito interessante. É uma média de mais de 1% ao mês de rentabilidade. Pô, Carlos, vou investir nesse fundo. Esse fundo era um fundo multimercado que investia na América Latina. O que aconteceu com a Argentina? Teve uma pré-eleição, entrou a esquerda, a Argentina quebrou de novo. Vamos ver o que aconteceu com esse fundo. Ele estava comprado 8% na Argentina. É natural que ele teve essa queda. O gestor disse que ele agora, para ele retornar esse resultado negativo que ele teve, vai demorar de 1 ano e meio a 2 anos para ele recuperar. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, gente? Não olhe sempre a rentabilidade dos últimos meses, dos últimos 12 meses. Entenda como vai andar o mercado daqui para frente. Senta para conversar, estuda um pouquinho, vê o que está acontecendo, para aí sim você traçar seu planejamento. Não quero assustar vocês, tá? Mas essa é a realidade. Se você faz uma estruturação, um planejamento, onde você não tem o cuidado necessário para conseguir traçar um planejamento que faça sentido para você, é natural que aconteça isso numa carteira de qualquer um. Com a queda na taxa de juros, ainda existe o pouco risco e grande retorno? Esquece. Isso nunca mais a gente vai ter no Brasil, né? Assim a gente espera. O comodismo de ganhar dinheiro com pouco risco acabou, coisa do passado.
Já imaginou você ganhando 4,5%, que significa 0,37 ao mês, tá? Isso bruto de imposto de renda, de rentabilidade ao ano, sendo que a inflação do Brasil hoje está cotada em 3,78%. O nosso ganho real, se a gente deixasse dessa forma, seria de 0,72% ao ano. É 0,06 ao mês. Então, assim, eu sei que é muito número, é muita vírgula, é muita coisa, é complicado de assimilar em pouco tempo e tal, mas só para vocês terem uma noção, a nossa taxa de juros ela está caindo, né? Amanhã vai cair mais 0,5%. Eu não sou mãe de Ná para descobrir, isso aí já está precificado pelo mercado. Mas assim, se você não se mexer, se você não sair desse comodismo do renda fixa e etc., é natural que a sua rentabilidade ela também seja baixa e muitas vezes o seu dinheiro ele acaba sendo comido pela própria inflação, né? Querendo ou não, se você deixar o seu dinheiro parado na poupança, nem empatar mais ele está empatando. Uma carteira, quando diversificada de maneira correta, traçada, pensando em seus objetivos, te entregará no mesmo prazo rendimentos um pouco maiores. Isso é uma promessa? Não, mas sim uma projeção de um trabalho bem feito com um especialista na área. Vocês devem estar falando assim, pô, Bolas, ô, Carlos, você está vendendo muito seu peixe, né? Gente, não é questão de vender o peixe, é questão de entender que as necessidades mudaram. A realidade do brasileiro ela é outra, né? Hoje existem corretoras, não só a XP, como outras corretoras, que a taxa é zero. Então, você não vai pagar nada para o Carlos, não vai pagar nada para o corretor e assim por diante, né? Então, não custa nada você ir, bater um papo, conversar. Essa primeira conversa você não paga nada, né? Para traçar esse primeiro planejamento, você não vai pagar nada. Então, vai atrás, busca conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo. Qual o valor mínimo para começar? Então, hoje, dentro da plataforma da XP, eu vou falar da XP porque é a corretora que eu trabalho, hoje nós temos 450 fundos distintos, desde renda fixa, multimercado, ações e que investe no exterior. Fundos com aplicação inicial de 100, 500 reais até 50 mil reais, tá? Nas mais diversas opções do mercado. Então, aqui eu trouxe 4 opções para vocês de 4 diferentes tipos de aplicação. Hoje a gente tem um renda fixa ali, que é o primeiro, que ele entrega 6,17% em 12 meses. O OCAN institucional. Legal, a aplicação mínima ali, ó, 500 reais. Aplicação mínima do outro, 1.000. Aplicação 20, aplicação 1.000. Então, hoje, no mercado financeiro, você consegue sim trabalhar com uma carteira com valores razoavelmente baixos, né? Você consegue traçar um planejamento que faz sentido para você, não precisando de, eu preciso de 1 milhão, 100 mil reais e assim por diante, tá? Aqui a gente vai entrar um pouquinho na carteira sugerida que eu fiz para vocês. E logo depois eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas para a gente bater um papo mesmo. Então hoje um CDB, né, nos últimos 12 meses, o CDB é a cédula de débito bancário. Tá? O que significa isso? É a dívida das empresas que elas trocam no final do dia. A rentabilidade é de 5%, referente a 100% do CDI. Uma carteira sugerida que a gente faça para você, ela vai girar em torno de 13%, a 226. Isso aqui é uma carteira conservadora para moderada, tá, gente? Então, aqui nós vamos ter 4 fundos, continuo com um CDB e um Porto Seguro, por exemplo, que são os 2 renda fixas. Pô, mas, Carlos, você acabou de falar que o renda fixa não faz sentido. Por que você aplica em renda fixa ali? Primeiro, para tirar a volatilidade da carteira de vocês. Então, quando existe a volatilidade, que eu falei que ela é uma coisa saudável, é natural que o retorno venha, perfeito? Mas também vai existir, aqui eu fiz uma carteira sugerida de 100 mil reais. Pelo menos 70 mil reais ali, ele ainda continua no conservadorismo 100%. Então, por mais que oscile o mercado como um todo, a tua carteira ela vai oscilar muito pouco. O CAN e o Real Investor são onde a gente vai ter aquela pimentinha a mais na carteira, onde a gente vai encontrar resultados melhores. Em 12 meses a carteira entregou 13, ali vai ter alguns resultados em relação aos 36 últimos meses, tá, gente? Eu vou ter que passar rapidinho, porque o Barba já falou que o meu tempo acabou. E ele é chato com o tempo, que eu sei disso. Então, em relação ao benchmark, né, o que significa? Hoje, teu filho, você na faculdade, etc., você tem que tirar uma nota média para passar de ano. Perfeito? Então, o benchmark aqui é como se fosse o 100% do CDI. 27 meses ele ficou acima do CDI e 10 meses abaixo. Significa que ele negativou, que ele teve resultado negativo, que você perdeu dinheiro? Não. Só significa que ele não alcançou aquela média que você precisa alcançar para passar de ano na faculdade. Natural que nos próximos meses ele venha a encontrar esse resultado que acabou sendo falho nesses meses que passou. A rentabilidade a maior rentabilidade que essa carteira teve foi de 2,65 e a menor de 0,44. Nesse mês, sim, ele perdeu dinheiro,
porque foi a greve dos caminhoneiros, né? O Brasil ele parou, entrou em colapso, a gente achou que era o fim do mundo, fim do Brasil principalmente, por isso que o mercado acabou oscilando tanto. Gente, eu busquei agora nesse final ir um pouco mais rápido para abrir para perguntas para vocês mesmo, para vocês fazerem perguntas para mim. Basicamente, o mercado financeiro ele é extremamente dinâmico e didático. Só depende de vocês e quem vocês procuram para estar fazendo um trabalho bem feito para vocês. Tá bom? Eu me coloco à disposição agora, depois, para a gente estar batendo um papo. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Perfeito, previdência privada. Vamos lá. Quando você fala em previdência privada e essa nova reforma e tudo mais, dependendo da idade que você tem, vou ser bem realista, dependendo da idade que você tem que acelerar ainda mais o seu ritmo de poupar dinheiro. O trabalho da assessoria de investimento, né, de um consultor financeiro, é basicamente te mostrar como chegar nesse objetivo. Quem de fato vai fazer isso acontecer vai ser a senhora. Por exemplo, Carlos, hoje eu tenho lá 20 mil reais guardado e daqui 10 meses eu quero me aposentar. Eu quero ter uma renda de 10 mil reais. Me desculpa, você não vai alcançar esse objetivo. Né? Primeiro porque não tem como alcançar esse objetivo, é mais ou menos a Betina. Eu tenho 1.500, quero chegar a 1 milhão. Esquece. Sem fazer aporte você não vai conseguir. Ah não, Carlos, eu tenho um prazo de 15 anos. Sem problema. A gente senta, estrutura um planejamento, vê qual que é o regime que compensa mais para você, progressivo, regressivo, VGBL, PGBL e assim por diante. Hoje uma previdência privada, quando você faz novo ainda, eu acho que faz mais sentido do que você fazer pelo INSS. Por que disso? Hoje na previdência privada você consegue colocar os targets de valores que você quer alcançar, você consegue ter um planejamento muito mais assertivo do que se você tivesse com o INSS. Carlos, eu contribuí durante toda a minha vida. Perfeito, faz o levantamento, vê como que está isso. Eu peguei um caso recente disso, de previdência. A menina, a senhora, ela veio conversar comigo e falou, Carlos, eu quero começar a investir e eu contribuo no INSS, não sei o quê. A gente foi fazer o levantamento, ela já estava aposentada, ela nem sabia. A gente só entrou com um processo, eu tenho um escritório parceiro, a gente só entrou com um processo para ela alcançar a previdência dela. Então, previdência tem que se tomar muito cuidado. Primeiro, por conta dos regimes tributários, tá? Que hoje existem dois, o progressivo e o regressivo, se ele vai ser vitalício ou não, se ele vai ser PGBL ou VGBL. Aí é muito caso a caso, assim, aí teria que sentar para conversar mesmo. Legal, ele me perguntou em relação à reforma tributária, tal, se isso vai mudar alguma coisa e não. Como é projeto ainda, a gente viu pela própria Previdência. Né? A reforma era para ter saído 1.3 tri, saiu 900 bi, 1 tri, e a gente está dando glória a Deus porque foi um cara de chinelo Ryder, relógio Cássia e bermuda que assinou esse papel com uma caneta Bic. Né? Então, a gente viu que fez uma diferença e levou muito tempo. A questão de esperar para começar a fazer qualquer tipo de investimento, etc., muitas vezes você perde a oportunidade que o mercado vem trazendo muita coisa interessante. A nossa bolsa ela vem batendo recorde atrás de recorde. Né? A expectativa é que ela feche em 110 a 115 mil pontos. Para o ano que vem, a expectativa é 138 mil pontos. Então, a gente tem uma margem de crescimento muito grande. Pô, Carlos, eu vou esperar a Previdência sair para começar a investir? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, quanto antes você começar e acelerar o seu planejamento, mais rápido você vai alcançar seus objetivos e assim por diante. Perfeito. O que a gente fala quando a gente vai traçar um planejamento de previdência principalmente? Quando a pessoa é mais nova ou, enfim, indiferente, quando a pessoa ela tiver um prazo mais alongado para estar resgatando essa previdência, qual que é uma dica que a gente dá? Quanto mais risco você toma nesse momento, já que você tem prazo para isso, mais sentido faz. Então, Carlos, vou colocar num fundo de ação aqui, perfeito. E quando estiver chegando próximo ao momento que eu vou começar a resgatar essa previdência, a gente portabiliza para um fundo de renda fixa daí. Porque daí não vale mais tanto a pena a gente correr tanto risco assim. Entendeu? Porque daí a oscilação, aí sim a oscilação ela pode fazer uma diferença grande dentro do seu planejamento. Então, assim... Perfeito, perfeito. Então, assim, uma dica que a gente dá quando a gente fala em previdência, primeira coisa, hoje a previdência privada, você consegue estruturar uma carteira de investimento para ela. Você não precisa ter só um fundo, por exemplo. Você consegue ter 2, 3, 4 fundos de renda fixa, multimercado, ações e assim sucessivamente. Carlos, eu quero colocar tudo em ação agora, porque eu tenho prazo, meu objetivo é lá atrás, lá na frente, etc. Legal, vamos colocar risco.
Chegando lá na frente, faltando 3 anos, 4 anos, a gente desacelera esse risco totalmente, para aí sim, quando estiver próximo aos seus resgates, né? Aí você ter uma tranquilidade um pouco maior. A gente consegue projetar isso. Tá? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Agradeço o convite que o Barba me fez. Eu espero que eu tenha sido um pouco didático para vocês. O mercado financeiro ele é uma coisa simples, mas complicada ao mesmo tempo, né? O pessoal fala que o mercado financeiro é simples de lidar. Se fosse simples, todo mundo hoje estava investido, né? Não estava dependendo de outras pessoas. Mas então eu me coloco à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Obrigado, gente. Agradecemos o Carlos Vitor aí. Eu creio que foi bem clara a explanação dele, apesar de ser rápida. E ele vai deixar também aí os contatos dele. Eu posso passar também o contato dele. Querido, obrigado. O livro do Mauro Halford, um dos livros dele, diz assim: o índio americano vendeu Manhattan. Esqueci o nome. Para quem ele vendeu Manhattan? O nome dele está na estação de barcas que vai para a Estátua da Liberdade. Ele vendeu por $20, os índios venderam por $20. Isso muito tempo atrás. Aí ele diz assim, mas poxa, eles podiam não ter vendido, né? Aí Mauro diz assim, se eles tivessem pego os $20 e tivessem investido em ações, eles comprariam hoje a terra de volta e tudo que tem em cima. Nesse capítulo ele estava explicando assim, ninguém perde com ações, desde que tenha coração para aguentar. Isso é um dado interessante. Uma coisa, se eu falar uma besteira, você pode me corrigir. A previdência no banco, ele vai colocar num lugar. A previdência num agente financeiro, ele tem outras coisas para colocar. E a diferença é grande, em poucos anos dá boa diferença. Então é uma dica para você que tem sua previdência num banco, né? E uma coisa também que eu perguntei ao agente financeiro, eu falei assim, qual a segurança que eu tenho? Porque a gente pensa, o banco está lá, né? Apesar que já quebrou um monte também, né? Ele falou assim, olha, nós temos que ter um lastro para cada cliente, né? Tem um valor para cada cliente para isso. Bem...